Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 69, gravado no domingo, dia 13 de dezembro de 2020. Finalmente caminhando aí, esse é o penúltimo programa do ano, né? A gente tem mais um programa na próxima semana, depois a gente faz um pequeno recesso e retoma com o Tributologia em fevereiro. Mas depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai tirar só umas férias de um mês, só no mês de janeiro, que a gente vai ficar sem tributologia, para retomar em fevereiro com tudo, com as pautas tributárias, os debates tributários de 2021. Mas hoje eu queria abordar com vocês o julgamento que foi finalizado essa semana pelo STF da ADI número 5277, ADI 5277. Nesse processo julgado pelo STF, o que estava se discutindo era a possibilidade de redução e reestabelecimento das alíquotas de PIS e COFINS por ato regulamentar, ou seja, se seria possível a redução das alíquotas, redução e restabelecimento, né, até o patamar legal das alíquotas de PIS e COFINS. Tecnicamente, há uma autorização legal para isso, né? Essa autorização legal advém da legislação do PIS e da COFINS, artigo 3º, inciso 5, da Lei 10.833, a Lei 10.637 também autorizaria esse tipo de dispositivo, mas o mais importante realmente seria o artigo em discussão, né, na repercussão geral, seria o artigo 27, parágrafo 2º da 10.865. Artigo 27, parágrafo 2º da 10.865 de 2004. Né? Esse é o ponto em discussão. Bom, a questão é a seguinte: poderia então a lei entregar ao poder regulamentar a redução e restabelecimento da alíquota? Esse caso concreto tinha parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de que havia uma violação ao princípio da legalidade, né? Ao princípio da legalidade, porque efetivamente um tributo, na forma do artigo 150, inciso 1 da Constituição, ele somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Quando você analisa o princípio da legalidade, que é um dos pilares do direito tributário, esse princípio, previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição, significa que a lei emana do povo. E como a lei emana do povo, necessariamente, todos os tributos têm que ser criados, majorados, reduzidos ou extintos por lei, porque essa é a vontade do povo. Quando um tributo é criado por lei, é a vontade do povo que está sendo externalizada. Então, o princípio da legalidade, ele garante essa ideia da representação popular, da representatividade popular. Então, tecnicamente, o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865 de 2004, quando ele transfere ao Poder Regulamentar a possibilidade de reduzir ou restabelecer as alíquotas de PIS e COFINS, você tem uma violação ao princípio da legalidade, uma clara violação ao princípio da legalidade. Esse seria o parecer da Procuradoria-Geral da República, e eu particularmente concordo em grau, número e gênero com esse parecer da Procuradoria-Geral da República. E aí eu vou além, né? A ideia do princípio da legalidade, como eu disse, que é um dos pilares do direito tributário, é aquela ideia de no taxation without representation, ou seja, você não pode ter tributo sem que haja uma representação popular, ou seja, é a vontade popular que deve ser representada pela carga tributária. Quando o tributo é majorado por lei, é a vontade popular que está sendo representada. Bom, mais ou menos. Agora, a própria Constituição, quando ela prevê o princípio da legalidade, no artigo 150, inciso 1, ela é complementada pelo CTN, pelo Código Tributário Nacional, no artigo 97, que diz o seguinte: olha só, não é só a criação ou majoração que tem que ser por lei. A criação, majoração, a redução, a extinção, as alíquotas, as bases de cálculo, as multas, todos os elementos necessários à cobrança do tributo têm que estar previstos em lei. Todos os elementos necessários à cobrança do tributo têm que estar previstos em lei. E as exceções ao princípio da legalidade, as exceções elas estão na própria Constituição. A própria Constituição ela diz o seguinte: olha, no artigo 150, parágrafo 1º, os impostos extrafiscais da União, quais sejam o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF,
poderão ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, respeitados os limites estabelecidos em lei. Ok. O artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição, ele fala com clareza que a CID Combustíveis poderá ter sua alíquota reduzida ou restabelecida por ato do Poder Executivo. Ou seja, o ato do Poder Executivo, decreto, poder regulamentar, pode reduzir ou restabelecer a alíquota das CID Combustíveis. Reduzir ou restabelecer até o limite legal. Tá? Quando eu pego o 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição, eu vejo que a alíquota interestadual de ICMS é fixada por resolução do Senado. 155, parágrafo 2º, inciso 4. Quando eu pego o 155, parágrafo 4º, inciso 4, eu vou ver que a alíquota do ICMS sobre combustíveis ela é definida pela deliberação dos estados, ou seja, pelos convênios. 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Quando eu pego o artigo 97, parágrafo 2º do CTN, eu vejo que a atualização da base de cálculo dentro dos índices oficiais não representa majoração, então não há necessidade de lei. Quando eu pego o artigo 160 do CTN, que fala que a determinação do prazo para o pagamento deverá estar na legislação tributária, fica claro que não há necessidade de lei, porque legislação e lei não são sinônimos. Legislação é gênero, lei é espécie. Então a legislação tributária pode prever o prazo do pagamento, não há necessidade de lei, assim como as obrigações acessórias, na forma do artigo 113, parágrafo 2º do CTN, do Código Tributário Nacional. As obrigações acessórias também não precisam de lei para serem instituídas, basta que haja uma alteração da legislação tributária. Ou seja, você percebe que a regra é a legalidade. A regra é a legalidade. Qualquer coisa diferente disso é exceção. Qualquer coisa diferente disso é exceção. Então, se a regra é o princípio da legalidade, o tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto, base de cálculo, alíquota, fato gerador. Multa tem que estar previsto em lei, conforme previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição, que é a cláusula pétrea, que é direito fundamental, né? Em combinado com o artigo 97 do CTN, que é a lei ordinária recepcionada com status de lei complementar, que por acaso, complementa a Constituição. Então, para mim, é muito claro que se não está nessas exceções, qualquer alteração de alíquota que represente nominalmente, ainda que seja uma majoração de tributo, viola o princípio da legalidade. Na minha singela opinião, tem uma clara violação ao princípio da legalidade quando uma situação dessas ela é caracterizada. Mas não foi isso que o STF entendeu. Estranhamente, no julgamento da DI 5277, o STF entendeu que não houve violação ao princípio da legalidade, que não há violação ao princípio da legalidade. O STF efetivamente entendeu que é possível a redução e restabelecimento da alíquota, porque a lei assim autorizou, porque a lei transferiu para o regulamento. Eu realmente fico assustado com esse tipo de decisão. E é interessante que saiu uma notícia na Folha de São Paulo sobre esse julgamento. Esse julgamento eu tive a alegria de comentar um pouquinho sobre ele, um pouquinho antes do início, na Rádio Justiça, né? Ao vivo. Eu confesso que eu não esperava esse resultado, né? Mas o que me espanta, por exemplo, a notícia da Folha de São Paulo. A notícia da Folha de São Paulo foi: a STF livra a União de um impacto fiscal de 32 bilhões de reais. A função do STF é livrar a União de um impacto fiscal de 32 bilhões de reais. A função do STF é cuidar de orçamento público. Que eu saiba, a função do STF é cuidar da execução do orçamento público. E não passar a mão na cabeça do executivo, do legislativo e de quem quer que seja, autorizando violações constitucionais, violações, aos princípios tributários, que são direitos fundamentais do contribuinte, com o objetivo de proteger o orçamento público. Isso é um absurdo.
né? Existiam 1.062 processos que estavam pendentes, aguardando esse julgamento, e a União teria então um prejuízo de 32,8 bilhões de reais. Eu vou te falar, realmente, eu fico bastante... Eu fico sem saber o que falar no caso desse. Porque a Constituição é muito clara, sabe? Ela é muito expressa quando ela diz que um tributo só pode ser criado, majorado, reduzido por lei. Aí você vai dizer assim, não, Gabriel, mas o STF tem razão, porque na verdade não está sendo majorado. Foi reduzido, aí pode ser, né? E vai ser restabelecido até o que a lei previa. Entendi. Essa é a vontade do povo, né? Porque mesmo a redução tem que ser por lei. Mesmo a redução tem que ser por lei. Esse, na minha opinião, é um precedente extremamente perigoso. Porque com esse precedente, qualquer lei agora pode entregar o poder regulamentar. Você cria uma alíquota de 70%, entrega o poder regulamentar e deixa ele reduzir ou restabelecer, ele vai pro resto da vida. Pro resto da vida. Ele vai ficar ali trabalhando 10, 20, 15, 30, 10, 20, 15, 30, sem necessidade de lei. E o princípio da legalidade foi rasgado. Foi rasgado pelo STF. É uma garantia fundamental. É uma garantia fundamental. Esse é um dos maiores absurdos que o STF produziu nesse ano. Aliás, foram muitos absurdos que o STF produziu em 2020. Mas esse absurdo, ele é realmente grotesco, na minha opinião. Grotesco. E o STF vira e fala assim, olha, tem que respeitar a noventena, tá? Vai ter que respeitar a anterioridade nonagesimal do 150, inciso 3, a linha C, mas pode ser por ato administrativo. Peraí, olha o contrassenso da decisão. Olha o contrassenso. Porque você tem que respeitar a anterioridade, ou melhor, você tem que respeitar a noventena, porque no caso é COFINS, né? Não tem anterioridade de exercício, que representa majoração. Porque aí sim a noventena e a anterioridade são princípios que só se aplicam no caso de criação ou majoração de tributo. Redução ou extinção não tem anterioridade noventena. Nesse caso a gente só tem noventena porque é COFINS. Percebe a dicotomia dessa decisão? Porque o STF fala que pode transferir para poder regulamentar a alteração da alíquota, não havendo necessidade de lei, mas tem que respeitar a noventena. Não é majoração de tributo. Se é majoração de tributo, tem que ter lei. Se é redução, tem que ter lei. Mas enfim, eu fico parecendo aquele tio chato, né? Que fica criticando o tempo todo. Mas veja, há uma clara violação ao princípio da legalidade nessa decisão do STF. É assustador como que o STF está julgando matéria tributária sem respeitar os princípios básicos do contribuinte. Nós estamos vivendo num período absolutamente grotesco em matéria tributária. Todos os princípios fundamentais do contribuinte estão sendo violados diuturnamente. Esse aqui é um deles. Então, de acordo com o STF, pode o poder regulamentar alterar as alíquotas do tributo, redução ou restabelecimento, sem violar o princípio da legalidade, desde que a lei assim autorize. Ah, Gabriel, você vai me perguntar, não é a mesma coisa do caso do SAT, né, do antigo SAT, do Gil-Ratti, que é a lei tributária em branco, né, que permite que o poder regulamentar defina as alíquotas? Gente, é completamente diferente. Completamente diferente. Lá no caso do SAT, eu preciso de um ato que diga, que trate do grau de risco da atividade para poder definir a alíquota. Aí o legislador realmente não tem como tratar do grau de risco da atividade, eu dependo da atuação do poder executivo, nesse caso, inclusive o Ministério do Trabalho, que vai dizer se a empresa tem ou não um alto grau de risco para mexer na alíquota do Gil-Ratti. Agora, aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não são todos os elementos necessários à cobrança de tributo que estão na lei, eu estou mexendo na alíquota. Isso é um absurdo. Bom, eu termino toda a tributologia falando a mesma coisa. Falta no Brasil uma democracia tributária. O povo não tem consciência do que está acontecendo. O povo não tem consciência do que é o direito tributário. O povo não tem consciência da importância da tributação para a existência de um Estado. E prefere achar que tributo é roubo. Realmente, do jeito que nós estamos vivendo no Brasil hoje, com essa tributação desarrazoada, e o STF, guardião da Constituição, passando a mão na cabeça do Estado, com o objetivo de proteger o orçamento público, e o Estado fazendo as maiores atrocidades em matéria tributária, realmente
nós estamos vivendo num momento tenebroso dessa matéria. Enfim, continuamos fazendo o nosso trabalho, continuamos lutando por um direito tributário mais justo e pela existência de uma democracia tributária nesse país. Porque no julgamento da ADI 5277, para mim, fica claro que os princípios tributários eles estão virando um mero enfeite. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje. Fica aí a minha indignação, a minha tristeza profunda com essa decisão do STF, como tributarista, como cidadão, porque abre a porteira para que todas as leis entreguem ao Poder Regulamentar a alteração da alíquota do tributo. É realmente muito temerário o que está acontecendo no Brasil. Seguimos. Semana que vem tem mais Tributologia. Galera, um beijo enorme e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera!